Fala, plantoneiros e plantoneiras, tudo bem com vocês, moçada? Seguinte, agora vamos fazer a discussão do terceiro caso de instabilidade hemodinâmica. Valeu? Após a vinheta. Vamos lá, então começando aqui com o nosso método de avaliação do paciente instável pelos 6 parâmetros que nós vamos coletar do paciente, certo? Então vamos lá, o paciente está com a PA de 80/40, tem 120 de frequência cardíaca, frequência respiratória de 32, saturação de 80, ausculta limpa e tem turgência jugular. Legal? Legal. O que está significativamente alterado nesses 6 parâmetros? Olha lá, pressão, saturação e turgência jugular. Pressão, saturação e turgência jugular me fala sobre vaso e pulmão. Tem alteração pulmonar e tem alteração no vaso, ok? Então vamos lá. O nosso método de raciocínio temos que pensar em relação a essa alteração do vaso e do pulmão como causa e consequência, certo? Sim, igual a gente faz para todos os casos de instabilidade. Vamos pensar, é a instabilidade, é o problema do pulmão que está gerando o problema no vaso ou é o problema do vaso que está gerando o problema no pulmão? Ou seja, o paciente tem uma dessaturação com ausculta limpa. Essa dessaturação está acontecendo porque a pressão está baixa ou é o problema no pulmão que está causando a dessaturação e também a pressão baixa? Já pensaram? Raciocínio clínico, né? É isso daí. Nesse caso aqui, está bem objetivo. Por quê? Porque nós temos um paciente com ausculta limpa, hipotensão e turgência jugular. Esse quadro clínico, ausculta limpa, hipotensão e turgência jugular, fala a favor de choque cardiogênico de VD. Esse choque cardiogênico pode ser obstrutivo por um TEP ou por uma falência de VD, um IAM de VD. Nesse caso, se trata de um TEP, de um tromboembolismo pulmonar, maciço, um trombo à cavaleira provavelmente. Esse caso que nós estamos discutindo, nós não estamos fazendo a discussão de TEP, de tromboembolismo pulmonar. Nós estamos fazendo a discussão dos casos de tromboembolismo pulmonar grave, que geram instabilidade hemodinâmica, certo? Depois nós vamos fazer a discussão de como tratar os pacientes com TEP, de como aventar a hipótese dos pacientes com TEP e que não são casos graves, ok? Vamos lá então, dando continuidade ao nosso raciocínio. Por que nós achamos que esse paciente está com TEP? Porque ele tem turgência jugular, que significa aumento de pressão nas câmeras cardíacas direita. Por que está com aumento de pressão? Porque tem uma trombose na artéria pulmonar. O ventrículo direito não está conseguindo empurrar o sangue para o pulmão. Aumentou a pressão de câmeras direitas. Esse sangue que não está passando pelo pulmão, porque tem um trombo lá, está causando um baixo débito no ventrículo esquerdo. E esse baixo débito no ventrículo esquerdo está fazendo a hipotensão arterial que a gente mediu no paciente, certo? Poderia também ser um infarto de VD? Poderia também ser um infarto de VD. E um infarto de VD, uma falência de ventrículo direito, cursaria com o mesmo quadro clínico nesses 6 parâmetros. Ué, mas então eu não preciso saber se é um ou se é outro? Esse que é o legal do nosso método, da nossa abordagem. Não necessariamente. Para tratar a instabilidade, o quadro de instabilidade, vocês vão ver que a gente trata igual. Tanto faz se for um TEP ou se for um infarto de VD, o quadro de instabilidade nós vamos tratar da mesma maneira. E qual que é essa maneira? Olha lá, para tratar a instabilidade, lógico, vamos fazer o MOV, monitor oxigênio veia.
Vamos pensar em intubar esse paciente, dependendo do grau de dessaturação e de esforço respiratório que ele estiver fazendo. E vamos fazer o que para tratar a instabilidade? O paciente está hipotenso e dessaturando. A dessaturação a gente pode tentar melhorar a oferta de oxigênio. Pode colocar uma máscara não reinalante ou então chegar até a intubação, dependendo do grau de dessaturação, como eu disse. E vamos fazer uma prova de volume, ofertar soro fisiológico para ele e também melhorar a pressão. Ele não está hipotenso? A gente tem que melhorar a pressão. Como que a gente melhora a pressão? Agindo no vaso. Como que a gente age no vaso nesse caso? Noradrenalina. 4 ampolas, 16 ml, 234 de soro glicosado e pode começar ali 5 a 10 ml hora. Ok? Aí a gente vai tatear a velocidade de infusão da nora conforme melhorar a pressão do paciente. Legal. Dessa forma a gente tratou a instabilidade. Se fosse um paciente com infarto de VD e hipotenso, a gente trataria dessa maneira. Uma alíquota de soro fisiológico mais noradrenalina para melhorar a pressão. O paciente também hipotenso, ausculta limpa, a gente também, no caso do TEP, podemos fazer uma alíquota de soro fisiológico mais a noradrenalina. Mas se trata de um paciente com TEP, então a gente vai dar continuidade no tratamento. Como que nós vamos tratar o TEP em si? Eu coloquei aí uma formulazinha, lá. Heparina não fracionada, 80 unidades por quilo EV em bolos, e depois heparina não, e continua a heparina não fracionada em bomba de infusão contínua. Quanto? 18 unidades por quilo hora, para manter o TTPA entre 1,5 e 2,5. Além da heparina, para anticoagular esse paciente, nós também temos que fazer a reperfusão. Vamos tentar fazer quimicamente a desobstrução que está sendo causada por esse trombo, fazendo a trombólise, né, desse trombo. Como que a gente faz isso? Com alteplase, 100 mg EV em 2 horas. De que maneira que é feito o alteplase para o TEP? Pode fazer 10 mg em bolos e os outros 90 mg correr em 2 horas. Gente, isso aqui que a gente está falando é em que situação? Isso é naquela situação em que você está sozinho, em que você está num pronto atendimento, que você não tem acesso a uma UTI e que você precisa de tirar o paciente desse quadro de instabilidade e também promover o tratamento desse fator causal, que no caso desse paciente é um tromboembolismo pulmonar. Nos hospitais que a gente trabalha, a gente tem o acesso ao UTI mais rápido. Então, muitas vezes o que a gente faz é essa estabilização rápida do paciente e já manda esse paciente para a UTI. Porque aí é o intensivista que vai terminar de fazer a estabilização do paciente e também fazer a terapia de trombólise dele. Mas, numa situação em que você não tenha esse acesso ao UTI tão rápido, está aqui a maneira correta de tratar o tromboembolismo pulmonar do paciente também, além da instabilidade hemodinâmica. Ok? Então, o que a gente tinha para falar sobre tromboembolismo pulmonar cursando com instabilidade hemodinâmica era isso. Espero ter ajudado vocês e contribuído para o aumento do conhecimento e segurança de vocês em relação ao tratamento. Curtam esse vídeo e os outros que nós estamos propondo no nosso canal e muito obrigado, valeu!